A graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o canal O Fundamento dos Apóstolos e Profetas, dando sequência hoje na série A Escatologia Bíblica, vídeo 15, tratando do Apocalipse, oitava parte, as duas testemunhas. Texto lido, Apocalipse 11. Então, leiamos. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disse: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Vou comentando na medida em que vou lendo. Então aqui eu li o versículo 1. Então aqui vamos considerar: vá e meça o templo de Deus. Aqui foi uma ordem do anjo para que João, que escreveu o Apocalipse, para que ele medisse o templo. Então, vamos considerar uma coisa. Eu ouvi muitas vezes comentários já sobre o templo e sobre o Apocalipse, sobre esse tema do Apocalipse, e muitos gostam de dizer: não haverá templo. Porque o templo, lá na doutrina apostólica, diz que o templo do Espírito Santo somos nós. Só que a igreja, ela já não está mais na terra, ela já foi arrebatada, lá em Apocalipse capítulo 7, nós estamos em Apocalipse 11, uma outra realidade. Aqui o tratamento é com Israel, muitos serão salvos, não se sabe quantos, nem aproximadamente, mas muitos serão salvos. Israel, como nação, será atingida por Deus para o bem, para o arrependimento. Isso lá em Apocalipse 13 começa a acontecer, aqui está na iminência de acontecer. O templo está reedificado. Então aqui está se tratando do templo literal de Deus, o templo de Israel. Estará reconstruído, sim. Vá, meça o templo de Deus e conte os adoradores que lá estiverem. Ainda comentando sobre o templo. Em Daniel 9, 26, diz lá que o lugar santo será destruído pelo povo do governante que virá, ou do príncipe que virá, conforme a Bíblia. Então, eu acho que todos, inclusive todos os pregadores que eu já ouvi falar, concordam que virá aquilo que muitos chamam de anticristo, ou a Bíblia no Apocalipse é apenas relatado como a besta, o governante. Na profecia, o governante que virá, o príncipe que virá, haverá um governo mundial, sim. Lá em Apocalipse 13, 7 diz: ele terá domínio sobre toda tribo, povo, língua e nação. Eu pergunto, já teve um governante que teve domínio sobre toda tribo, língua e nação, povo e nação? Eu vou dizer, eu mesmo respondo: não teve. Muitos tentaram. Todos os relatos bíblicos e da história mundial relatam que todos aqueles imperadores, eles tentaram conquistar o mundo, mas não conseguiram, porque já veio um mais forte do que ele e destronou e dominou por um tempo também. Mas, e lá em Daniel 7 diz, até vou ler aqui, Daniel 7, versículo 27. Então a soberania, aqui o texto estava falando daqueles animais, das figuras, que na verdade eram governantes, imperadores que dominaram o mundo daquela época por um certo tempo. E aqui, no final da visão de Daniel, diz: então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino deles será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Isso já aconteceu?
não aconteceu, mas vai acontecer. Em seguida, a grande tribulação daqueles dias, Jesus reinará e os seus santos com ele. Viremos do céu com ele, lá em Apocalipse 19, vamos chegar lá daqui a uns dias. Em Apocalipse 19, Jesus vem com a sua igreja, que havia sido arrebatada lá em Apocalipse 7, participou das bodas do Cordeiro e agora passa a reinar com Cristo. O único que vai reinar e vai governar sobre todo o mundo será Jesus Cristo. E isso é real, isso é literal, não é figurado como uma grande maioria gosta de falar. Então, resolvido o versículo 1, vamos para o versículo 2. Ele já foi. Apocalipse 11, 2. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meças, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Tá, versículo 2. Então aqui está dizendo que haverá um domínio. Sim, haverá um domínio. Porque o anticristo, prefiro usar a linguagem do próprio Apocalipse, a besta, o governante, o príncipe que virá, ele assumirá, ele se assentará no lugar santo, ele oferecerá holocausto, ele estabelecerá a abominação desoladora de que Jesus falou. Então, aqui está dizendo, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, ou seja, os gentios que dominarão Israel, a cidade santa, estarão dominando, logicamente, o mundo todo, pela mão do seu líder e chefe, que é a besta. Então, aqui, esses 42 meses estão para começar agora, nesse ponto da profecia aqui. Por quê? Porque 42 meses já se passaram. Mais 42 meses é o que falta. Por quê? Porque está no meio da última semana, está no meio dos 7 anos. E diz aqui, darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1.260 dias. 1.260 dias é a mesma coisa que 42 meses, porque aqui trata-se do mês judaico, que é o mês de 30 dias. Profetizarão durante 1.260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Então aqui há aquela questão, é Moisés e Elias aqui. É claro que, se você olhar essas 2 testemunhas que recebem o poder, estão exatamente com os mesmos poderes que Deus havia dado para Elias e para Moisés. E quando Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, no Monte Santo, que fala lá em 2 Pedro, quando Jesus estava lá, quem que apareceu lá no monte para conversar com Jesus? Moisés e Elias. Significa o quê? Que eles estão realmente glorificados, que eles estão, e até diz lá em Zacarias 4, eu vou abrir aqui, não havia marcado aqui, mas vou ver se eu consigo ler rápido aqui. Zacarias, capítulo 4, versículo, aqui eu teria que ler, na verdade, do versículo 10 em diante, mas eu vou ler só o 14, para não demorar demais. Então ele me disse, são os 2 homens
que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Porque ele perguntou no versículo 12, o que significam essas duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Depois a resposta veio. Então ele me disse, são os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Então, aparentemente, qualquer um que conhece um pouco a Bíblia vai dizer Moisés e Elias. Então, alguns dizem, não pode falar porque não está escrito. Tá, não está escrito. Mas a conclusão é quase óbvia. Então, mas também não é tão importante, porque se fosse tão importante, João teria escrito aqui no Apocalipse Moisés e Elias, como lá Mateus escreveu, dizendo que eram eles que apareceram no monte da Transfiguração para conversar com Jesus e manifestar a glória de Deus, porque Deus naquela ocasião falou com a voz lá do céu que todos ouviram, todos que estavam com Jesus lá. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então essa foi uma glória que depois os apóstolos testemunharam. Agora versículo 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Acredito que ninguém tem dúvida nenhuma que Jesus foi crucificado em Jerusalém, fora das portas de Jerusalém, é certo. Então, aqui, essa cidade que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, na verdade é Jerusalém. E ainda, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ler um versículo lá mas Jerusalém é cidade santa. Ok, Jerusalém é cidade santa. Mas aqui no Gálatas 4, você vê uma confirmação daquilo que a gente fala. 4:25. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Ou seja, Israel e Jerusalém, hoje como nação, eles estão realmente escravizados e eles são hoje, diante de Deus, Deus vê esse Israel de hoje, essa Jerusalém de hoje, diz aqui, chama Sodoma e Egito, como os maiores exemplos de destruição, os maiores exemplos de que foram passíveis de punição por causa dos seus pecados, por causa das suas idolatrias, por causa das suas provocações a Deus. Então, está explicado. Aqui é Jerusalém. Versículo 9. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Então, comentando aqui, até o versículo 10, de fato, esses 2 profetas, que podem ser Elias e Moisés, eles profetizaram e não só tinham o poder para trazer dano sobre a terra, mas de fato trouxeram, porque diz aqui, esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Então eles cumpriram o propósito de Deus, profetizaram e trouxeram penalidades para todos aqueles que os tentaram matar. Então aqui também um detalhe, esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Então eles atormentaram os que habitam na terra. A igreja foi atormentada aqui na terra? Não, a igreja não está mais na terra. E imagine se os 2 profetas de Deus iriam atormentar a igreja. É claro que não. Então, mais uma confirmação de que a igreja não está mais na terra. Se alguém quer defender que a igreja foi arrebatada na 7ª trombeta, aqui é a 6ª trombeta ainda. E a igreja faz tempo que não está mais na terra, porque ela foi arrebatada no 6º selo,
isso confirma a descrição da igreja no céu, lá em Apocalipse 7, com toda a sua glória. Versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que o viram. Claro, as 2 testemunhas que a besta matou, que estavam na rua principal de Jerusalém, simplesmente as 2 testemunhas se levantaram, ressuscitaram, e o mundo inteiro viu, está dizendo aqui. Então eles ouviram, versículo 12, uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto. Então aqui, então Deus glorificou essas 2 testemunhas que foram mortos, mas a morte não pôde retê-los. Deus os ressuscitou e os arrebatou para o céu novamente. As 2 testemunhas, arrebatou para o céu porque elas vieram para cumprir uma missão temporária, que é a segunda metade da grande tribulação, onde eles profetizaram. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu, 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Então, um terremoto forte e terrível houve na cidade de Jerusalém. Na verdade haverá, Houve na visão aqui, que é exatamente o que vai acontecer. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Aqui estamos falando de Jerusalém. Aqui pode ser que a besta já está dominando, ela já se manifestou como besta, então a gente não sabe quantos judeus tinham em Jerusalém, se eram somente judeus, mas porque os judeus, Jesus já tinha falado, fujam para os montes. Então é muito provável que nem tinha mais judeus aqui na cidade de Jerusalém. Ou se tinham, eram poucos, mas muitos que estavam ali deram glória ao Deus do céu. E esse fato de dar glória ao Deus do céu, que já é um clamor a Deus, já essas pessoas estão entendendo o propósito de Deus, porque diz lá o novo evangelho que está sendo pregado na grande tribulação é: temei a Deus e dai-lhe glória. Então, o evangelho ele é muito diferente do que está sendo pregado hoje, enquanto a igreja não é arrebatada. Vai ser realmente o evangelho do reino, que a Bíblia fala. Deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Como o próximo tópico do Apocalipse, de Hebreus 11:15, é a 7ª trombeta, e dada a sua grande importância, no 6º selo aqui, no versículo, capítulo 10, 7, vou ler de novo. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Então, nós vamos deixar a 7ª trombeta para o próximo módulo, e espero que você faça sua inscrição e não perca nenhum desses áudios da sequência. Deus vos abençoe em nome de Jesus.